Olá, eu sou o Ratoruja e hoje estamos por trás do RPG. E eu comecei esse vídeo segurando um D12, o dado mais menosprezado do RPG, porque hoje saiu o Fast Play, não, Fast Play não, o playtest de um grandioso sistema que está vindo para abalar a estrutura internacional do RPG. Não tô falando do Cado Verona, infelizmente, mas sim do Daggerheart. Daggerheart, esse aqui, ó. Esse é um RPG feito pelo pessoal do Critical Role, aquela galera famosa que já levou até o Terry Crews para jogar RPG. A mesa deles virou uma animação na Netflix chamado Vox Máxima. Então, eles estão fazendo o próprio sistema de RPG, fugindo do D&D. Nas mesas dele, mesmo aos poucos, eles já não estão mais usando D&D. A próxima campanha, com certeza, vai ser usando o Daggerheart. E o Daggerheart, uma das primeiras coisas que eu quero falar é que ele usa o D12 ao invés do D20. E, quer dizer, ele ainda usa D20, mas tá no playtest. Eu espero que até o final eles tirem o D20, porque só usa pra uma coisa e daria pra trocar pro D12. Enfim, sem mais enrolações, se tivesse uma vinheta, ela tocaria aqui agora. Mas como não tem, vou seguindo aqui e vamos dar as minhas opiniões sinceras do playtest de Daggerheart. Na verdade, eu vou falar de alguns pontos do Daggerheart soltos e dando a minha opinião. Primeiramente, eu já quero tirar isso de letra. Eu preciso refazer o meu vídeo sobre D&D. Primeiro que eu gravei sem roteiro, acabei falando um monte de porcaria, e de lá pra cá tiveram muitas notícias de D&D que corroboraram um pouco algumas coisas que eu achava sobre o sistema, então eu vou refazer aquele vídeo de D&D. Mas uma opinião minha que nunca mudou é sobre os atributos. Eu tô olhando aqui pra tela porque eu tô tentando achar onde é que tá os atributos. Aqui em Roles. Ó, eu dei um play aqui no vídeo e adiantei ele até o ponto que eu queria falar com vocês. Esses são os... Deixa eu ver como é que tá a câmera. Esses daqui são os atributos de Daggerheart. E, cara, eu tenho muito pra falar sobre isso, cara. Isso daqui tá show de bola. Deixa eu dar um zoom aqui. E deixa eu ver como é que ficou no vídeo. Beleza, olha só. Pra mim, a coisa que eu mais odeio no D&D, em todos os jogos que se baseiam em D&D, coloca aqui Pathfinder, Old Dragon, são os atributos, cara. Eu não gosto da forma com que os atributos são feitos no D&D. Eles me incomodam demais. E no Daggerheart, antes de eu falar do D12, que é o grande diferencial do Daggerheart, eu preciso falar algo que pra mim é mais importante, que são os atributos do Daggerheart, e me chamaram muita atenção. Olha só, acompanhe comigo aqui. Tem agilidade, força, finesse, instinto, presença e conhecimento. Se vocês verem aquele vídeo de D&D que eu vou refazer, D&D você tem inteligência e sabedoria como atributos separados, sendo que, tipo, dava muito bem pra juntar os dois em um atributo só. Não vem com essa aqui, inteligência pra uma coisa, sabedoria pra outra coisa. E destreza é o que mais me dá raiva, porque destreza é usado tanto pra correr, quanto pra mirar com arco e flecha, tanto pra destrancar uma porta, movimentos de finesse, aqui, entendeu, saca? Quanto de agilidade. Então, no Daggerheart eles são separados. Você tem agilidade, que é pra correr, sprint, para se esquivar, movimentos rápidos, leap, e para manobras, maneuver, né? Eu gosto de termo que é meio que francês, que existe no inglês. Força é usada para lift, smash e grapple. Então, lift seria levantar, carregar coisas, smash, quebrar coisas, grapple, segurar coisas, né? Finesse para controle, né? Controle, esconderijo, né? Hide. E thinker seria pensamento, na verdade, finesse de pensamento, entendeu? Instinto vem de perceive, eu não sei exatamente o que é. Sense, que são sentidos, né? Olfato, visão, audição, paladar. E navigate, que é orientação, navegação. Eu tô indo pro norte ou pro leste? Aí seria instinto. Presença, que é o carisma, né? Tem carisma, performance e decisão. Ou seria distinção. Deceive exatamente de cabeça, não sei o que é. E knowledge, que é o conhecimento, que tem recall, analyze e comprehend, né? Compreender, analisar e reconhecer. Intelecto, né? Conhecimento de uma forma geral. E mais uma coisa, estão vendo aí como funciona a distribuição de pontos de atributo da Daggerheart? Você coloca mais 2 no atributo principal, mais 1 em 2 atributos, 0 em 2 atributos e menos 1 em 1 atributo. Com isso, você não tem aquele, eu tenho 12 pontos de força, então isso dá um bônus de mais 1. Eu tenho 14 pontos de agilidade, de destreza, isso me dá mais 2. Não, você só coloca 1 mais 1, 1 mais 2, só coloca um modificador. E como funcionam os testes de Daggerheart? Aí eu vou ter que mudar aqui a imagem rapidinho. Então, tenho aqui 2 D12.
Um deles é o dado de esperança e o outro é o dado de medo, fear, hope and fear. Quando você rola 2d12, você vai somar os dois, adicionar o modificador do seu atributo, e você tem que bater uma dificuldade. A média é 15. Então, batendo ali 15 ou mais, nessa somatória toda, você passou no teste. Mas tem aqui algumas guerigueres. Cadê os dados? Desculpa, eu tive uma pequena interrompimento aqui, mas vamos continuar. Você tem um dado de hope e um de fear, né? Um de esperança e um de medo. Se o dado de esperança for maior que o de medo, você vai ganhar um ponto de esperança depois de passar pelo teste. Você passa pelo teste, você conseguir um sucesso com esperança. Isso te dá um ponto de esperança. Se você falha no teste, ou seja, se a soma dos dois dados mais seu modificador de atributo não passar da dificuldade, você falha no teste. Mas se mesmo assim o dado de esperança for maior do que o de medo, você ainda ganha um ponto de esperança. Mas se falhou um teste, tu vai ter que lidar com as consequências. Agora, se o dado de medo for maior do que o da esperança, seja você passando ou não, o mestre ganha um ponto de medo. Isso aqui é muito interessante, me fez tremer um pouco na base, porque uma das mecânicas que eu tô imaginando pro meu grande jogo, o terceiro capítulo do Soul Tale, que não vai chamar Soul Tale, é classes de mestre. E isso é uma coisa que me deixou tremendo um pouco. Mas depois eu entendi melhor como isso funciona e eu achei legal, que é extremamente diferente do que eu tô planejando pro meu. Então, show de bola. Então o mestre vai ganhar pontos de medo se o dado de medo for maior. E se os dois dados derem um número igual? Aí você tem um crítico. O crítico no Daggerheart é quando o número dos dados é igual. Aí você tem um acerto crítico. E no caso, no crítico é considerado hope. Então sempre que dá crítico, você também ganha um ponto de esperança. Ok? Isso é importante. Para que servem os pontos de esperança? Lembra dos pontos de inspiração do D&D? Lembra dos pontos de Bane lá do nosso querido... Como é que é o nome? Savage Worlds? Funciona meio que parecido, mas nem tanto. Tipo, você pode gastar esses pontos de esperança para adicionar no seu dado, para adicionar a sua dificuldade. Tem umas limitações, uns detalhezinhos aqui e ali que de cabeça eu não vou saber dizer. Mas, realmente, é uma mecânica bem interessante como funcionam os dados. E agora, como isso afeta o Grêmio? Não, brincadeira. Tem mais uma coisa também. Eu ia passar agora para a criação de personagens, para os detalhes da criação do personagem do mundo de Daggerheart. Mas tem mais umas mecânicas que eu queria falar antes. Deixa eu ver se aqui no vídeo tem uma parte que consiga ilustrar melhor. Aqui, essa imagem eu acho que explica bem. Na hora do combate, os jogadores todos vão agir. Eles não dizem muito bem como é que é definida a ordem de ação dos jogadores. Mas a cada vez que um jogador age, o mestre ganha um ponto de ação. Até o momento em que um deles falha, eu acho. Isso aqui não deixou muito claro. Nesse exato ponto, o mestre vai começar a agir gastando os pontos de ação e os pontos de medo que ele tem para agir com as suas criaturas. Então meio que a batalha vira um mestre contra os jogadores um pouco. Eu achei isso interessante porque é diferente, né, do convencional e é legal porque os jogadores estão lidando com as consequências de suas ações. Porque sempre que um jogador faz uma ação, o mestre ganha um ponto de ação. Aí quando o jogador faz um sucesso com medo, o mestre ganha um ponto de medo. E depois tudo isso que o mestre está ganhando vai vir como consequências para o jogador. Entendeu? Então isso é uma mecânica assim, um Garigari, que dá um tchan a mais na interpretação. Porque tudo que você faz volta. E isso é bem legal. Um detalhe bem bacana. Agora vamos para a parte do cenário, que tem algumas coisas interessantes para falar. As classes. Daggerheart tem as classes Bardo, Druida, Guardião, Ranger, que seria o patrulheiro, né? Rogue, que seria o ladrão, né? O Chief, Serafim, Feiticeiro, Guerreiro e Bruxo. Não tem mago. E não tem paladino. Tem, o Seraf é equivalente ao paladino. O Guardião também é um pouco um paladino. Não tem bárbaro. Sim, realmente bárbaro. Não tem uma classe equivalente ao bárbaro. O guerreiro poderia ser um bárbaro, assim, mas é aquela, você vai ter que montar o seu guerreiro para ser um guerreiro selvagem. Isso tem a ver com o cenário da história, que é bem bacana, e essa imagem do Ranger aqui tá muito foda, muita vontade de eu jogar de Ranger. Ou Bardo, que é a classe que eu mais tinha jogado ultimamente. Porém, cada classe também tem uma subclasse, é aí que expande mais. Eu não vou falar todas aqui, cada classe tem 3 subclasses, eu não vou falar o nome de todas aqui.
Na verdade, algumas classes têm mais. Tipo, o mago, o feiticeiro tem várias subclasses. E isso dá um detalhamento a mais. Tudo do Daggerfall tem essas aparências de cartinha, que eles quiseram fazer algo mais visual. Você pode ver que tem uns ícones aqui, então isso é outra coisa que também tem, os domínios do seu personagem. Existem esses domínios: Arcana, Lâmina, Osso, Codex, que seria conhecimento, Graça, que tem a ver com fadas e tal, tem a ver com... não necessariamente com sagrado. Meia-noite, Sag, que seria sabedoria, tem a ver com plantas um pouco também. Esplendor, que aí sim tem a ver com sagrado. E Valor, que tem a ver com honra, com glória. Esses são os domínios. E o seu personagem ele pode ter os domínios. E como você pode ver, os domínios têm alguns pontos que você meio que vai... Se você chegar nesse nível de domínio, você pode utilizar essas habilidades, sabe? São habilidades únicas de cada domínio. Além dos domínios, o seu personagem e das classes, e subclasses, você precisa ter os ancestrais, que são as raças. Aqui são chamadas de ancestrais, e eu achei bem bacana, porque você tem Clank, que são meio robôs de magia, os Demons, que seria equivalente aos Tieflings, né? Dracona, que é os Draconatos, os Anões, os Elfos, as Fadas. Gostei que as fadas são bem de plantas, eu achei maneiro. Os Faunos, que eu achei mais ou menos. O Firbolg, que é uma raça que veio direto do D&D pra cá. Fungir, isso é uma raça que também tem no D&D. No Baldur's Gate 3 tem fúngicos, criaturas de fungos. Galapa, que é uma raça de tartarugas, que também tem algo equivalente. Gigante, Goblin, sensacional. Halfling, Humano, Katari e Orcs. A melhor raça de todas, que todo mundo tá amando desde que foi apresentado, e eu tô no meio da turba, que é o Ribbit, que são os sapinhos, e os Simians, que são os macacos. Ribbit sendo a melhor de todas, muito bonitinho. Por exemplo, vou usar o Ribbit como exemplo, né? Um traço dessa ancestralidade é que você consegue respirar e se mover debaixo da água com a mesma facilidade que você tem fora da água. E outra é o seguinte, toque de língua, né? Long tongue, língua longa. Em português ficaria legal. Você pode usar sua língua com um agarrão muito poderoso, porém isso te dá um ponto de estresse. Lembra lá no D&D você tem um ponto de exaustão. Aqui você tem uns pontos de estresse. E você pode utilizar os pontos de hope para limpar os pontos de estresse. E quando você faz isso, faz o teste de finesse, né? Então você rola o D12 para causar um dano físico. Um D12 mais seu finesse, você pode causar isso de dano físico. Mas você também pode usar para agarrar coisas que estão longe com a sua língua. Entendeu? Isso é uma coisa que o Ribbit tem. Cada raça tem os deles, os características. Aliás, raça não, ancestralidades, por favor, né? E tem as comunidades. O que é a comunidade? Eles são o seu passado do seu personagem. Basicamente, o D&D tem um termo para isso, que eu esqueci agora, mas eu gosto do termo que é usado no Gatuno do Thiago Jung, que são os fios da vida, né? Isso aqui é o passado do seu personagem. Aqui tem nascido na grandeza, né? Highborn, nascido na pobreza, Loreborn, nascido na ordem, Orderborn, né? Nascido Ridgeborn seria nascido na fronteira, eu acho que eu gosto assim. Seaborn, nascido no mar, no oceano. Slyborn, Slyborn, a comunidade means grew up underbelly of society. Aqui é que você nasceu no crime, no mundo do crime, ok? Loreborn, being a Loreborn community means you were born in a place that favored strong academy. Desculpa. Loreborn, você nasceu na academia, sabe? Você cresceu em um mundo que envolve estudos. Aqui, Slyborn é que você nasceu na pobreza, no mundo dos crimes, ok? Underborn, você nasceu em sociedades subterrâneas. Wonderborn, que é o que eu escolheria pra mim, você nasceu em uma sociedade viajante, errante. E Wildborn, numa sociedade ligada à natureza, entendeu? Isso é o seu passado do seu personagem. E tem os domínios, que eu já falei dos domínios, né? E tem as habilidades dos domínios, já falei disso. Deixa eu fechar o que eu já falei. Os ancestrais, subclasses, as classes, os equipamentos aqui eu não vou falar, que eu não estudei nem dos inimigos também. Aqui as regras. Coisas que eu tenho a comentar sobre o sistema. O sistema, ele tem muitos detalhezinhos. Por exemplo, além da defesa que você tem na ficha do seu personagem lá, como é que funcionam os pontos de vida? Isso é legal, os pontos de vida. Seu personagem tem 6 pontos de vida. Aí você lembra do Cado Verão que só tem 4? Cara, eu achei muito genial essa mecânica
você tem o limiar de vida. Deixa eu ver se eu acho alguma parte aqui do vídeo que ele mostra o limiar de defesa. Aqui, ó. Aqui o limiar. Ó. O inimigo atacou você, né? E ele tirou um limiar 4 ou menor. Ele não vai te dar dano. 9 ou menor, ele te dá 1 ponto de dano. 14 ou menor, ele te dá 12 pontos, 2 pontos de dano. Mais do que 14, ele te dá 3 pontos de dano. Lembrando que você só tem 6 pontos de vida, ok? A armadura, ela serve para modificar isso daqui. Por exemplo, você tem 3 pontos de armadura. 4 ou menos vai mudar... 2 hit points instead of 3. They can always choose to mark... A armadura afeta isso. Choose to mark one of their armor slots and reduce that damage to 12, downgrading that severe damage. Sim, beleza, entendi. Desculpa. A armadura, ela conta antes. Então, por exemplo, o cara rolou o ataque dele, né? Eu acho que o inimigo, quando ataca, esse é um grande problema, é D20, não é D12. Então, o inimigo ataca. Ele arrancou ali, no exemplo, 15. Você tem 3 de armadura. Esse 15 vai virar 12. Então, 12 tá abaixo de 14. Então, ele vai te dar 2 pontos da sua vida de dano. Entendeu? É assim que funciona. Menor, maior ou severo. O meu Ducado Verona tem uma regra avançada que é inspirada no Vampiro à Máscara, que é de dano superficial e agravado. Não sei se na versão final essa mecânica vai entrar ou não, ainda estamos discutindo isso com a editora, estamos vendo lá se vai ou não vai. Que é o seguinte, dano superficial, você pode ter 4 danos superficiais, não vai dar nada, são arranhões, hematomas. Para você curar um dano superficial, você faz um teste de medicina, tendo ali os materiais, você consegue curar. O dano agravado já é mais difícil. Você vai ter que transformar o dano agravado em um dano superficial e depois o dano superficial em sem dano, entendeu? E você vai ter que pagar alguém para curar. Curar dano agravado é mais difícil do que curar um dano normal. Aqui é diferente, né? Aqui, como você tá vendo, você tem 6 pontos de vida. Se o inimigo... eu tô me repetindo aqui, vou acabar repetindo. Se o inimigo tirou 7. Se o inimigo tirou 7, ele tiraria de você 1 ponto de vida. Mas você tem 3 de armadura. 3 menos 7, 4. Então 4 ou menos você não toma dano, entendeu? É assim que funciona o dano no Daggerheart. Inicialmente ele parece bastante complicado, né? Mas eu achei menos complicado do que ter que lidar com 300 pontos de vida do D&D, 400. Tem momento do D&D que você, quando chega no level 10, 12, que... Mano, é uma confusão de ponto pra lá e pra cá que você se perde pra caramba. O sistema de CA, ele é mais rápido? Ele é. Mas ainda tem CA nesse sistema. E é isso que é uma outra coisa que já não gostei no Daggerheart. Que é a sua esquiva, sua evasão. Deixa eu ver se tem aqui algo mostrando. Aqui não tem mostrando a evasão, mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona. O seu personagem tem um número de evasão lá, um valor que eu acho que tem a ver com agilidade, mais alguns modificadores, você tem o seu valor de evasão. O inimigo ele vai rolar o dado dele, né, o teste dele, e se ele tirar um valor abaixo da sua evasão, você evitou o dano por completo. É igual o CA. O CA do D&D funciona assim. Você tem um valor de CA, se o inimigo tirar um valor igual ou menor que o seu CA, ele não te acerta. Basicamente isso. E você pode usar pontos de Hope, e o mestre pode usar ponto de Fear pra mexer com isso. Essa parte tá confusa, pra caramba. Eu mesmo não consegui entender muito bem como funciona, por isso que não vou aprofundar muito. Então, vou mudar aqui de câmera. Qual que é a minha opinião sobre Daggerheart? Ele é um sistema de RPG bastante promissor. Eu vejo que ele tem muito pra melhorar, sabe? Ele tem coisas que ele pode ser mais simplificado. E ele tem um cenário bem interessante, mas não interessante o suficiente pra eu querer jogar, né? É aquilo, pra eu querer jogar, eu sou meio fresco com as coisas, ele não me chama tanta atenção a ponto de eu querer jogar Daggerheart. Ele tem alguns aspectos muito divertidos, adorei o sistema da severidade do dano, porque me lembra um pouco o meu sistema. O sistema de usar 2D12, ele me mexe comigo, porque o meu sistema do sorteio usa 2D6, pra fazer quase uma coisa parecida, mas é diferente, bem diferente. Então eu tô bem tranquilo, porque o meu 2D6 ele é mais parecido com o Ronin do Thiago Yunkes, tá? Então, mas ainda assim é diferente do Ronin também. Mas é mais parecido com o Ronin do que com o Daggerheart. Eu achei bacana, eu quero ver o que isso vai virar no futuro. Eu tenho
bastante esperanças de que o Daggerheart se torne um RPG bem interessante. E espero que alguma empresa traga pro Brasil, quem sabe a Rugimune, que é uma editora aqui do Brasil famosa por trazer jogos lá de fora pra cá, né? Tá trazendo aí agora o Katanaha, né? Que eu mesmo já apoiei, eu vou ter o meu Katanaha e aqui pra mostrar pra vocês. E o Ossentium Games, que tá crescendo mais do que nunca, já lançou o Legado de Cthulhu lá pra fora, quem sabe eles trazem o Daggerheart aqui pra dentro. Enfim, essa é a minha opinião sobre Daggerheart. Agora mesmo eu vou gravar um novo vídeo sobre D&D. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o sistema do Critical Role. Eu vou falar Vox Machina. Vox Machina é a mesa deles que virou vídeo. É o que eu acho. Eu gostei do Daggerheart. Ele não é perfeito. Ele tem muita coisa para melhorar. Ele tem detalhes demais para se lembrar. Alguns confusos desse sistema de agilidade, de esquiva. Eu não consegui entender e parece desnecessário um pouco. Eles têm que melhorar isso. O vício deles em querer fazer tudo virar cartinhas. Tudo lá é cartinha. Vocês viram as cartinhas? Eu não quis aprofundar muito nisso, mas a criação de personagens são várias cartinhas que você junta. Eu achei... era melhor ter uma ficha que você escreve na ficha. É mais barato, sabe? Mais acessível. Mas meio que eles querem também meio que transformar o jogo em algo de colecionador, bonito e tal, vistoso. Tipo a minha caixa do For The Quest. Enfim... Deixe aí nos comentários, eu respondo todos os comentários como sempre e até o próximo vídeo nesse mesmo canal.